Em dezembro de 1864, um ditador covarde e ambicioso ordenou que seus soldados atacassem e invadissem o Brasil, derramando o sangue do povo brasileiro. O que Solano Lopes não imaginava é que estava cometendo um grave erro ao invadir um dos mais poderosos impérios da época, o Império do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Antes de relembrarmos esse momento da nossa história, eu quero pedir para você aí do outro lado deixar o seu joinha para fortalecer o trabalho que desenvolvo aqui na plataforma. E se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e ative o sininho da notificação. Isso ajuda muito. Nós, brasileiros, temos nossos defeitos e nossas qualidades. O Brasil, ao longo da história, já acertou e já errou muito, assim como qualquer outro país no mundo. O Brasil tem tudo para se tornar um dia uma superpotência, assim como tem muito para aprender ainda. No entanto, a história mostrou que nunca se deve subestimar o Brasil e muito menos o seu povo. Há 156 anos, um ditador paraguaio chamado Solano Lopes usou como pretexto a crise civil no Uruguai para pôr em prática o seu plano expansionista e militarista. Solano Lopes desejava transformar o Paraguai em uma superpotência, mesmo que fosse preciso derramar sangue não só do seu povo, mas também do povo brasileiro. Em nenhum momento, em meio às desavenças e às disputas de interesses entre os países sul-americanos após o conflito civil no Uruguai, o Império do Brasil ordenou algum ataque contra algum paraguaio. Em nenhum momento sequer Dom Pedro II, nosso último grande imperador, ordenou que algum brasileiro invadisse o território do Paraguai. Em nenhum momento o Império do Brasil buscou a guerra contra o Paraguai. Apenas um país atrapalhava os planos expansionistas imperialistas de Solano Lopes, o Império do Brasil. No dia 11 de novembro de 1864, o líder paraguaio, em resposta à intervenção brasileira na crise do Uruguai que resultou na queda de seu aliado Aguirre, ordenou o aprisionamento do barco brasileiro Marquês de Olinda, que subia o rio Paraguai rumo à província do Mato Grosso. Nessa embarcação estava, além da tripulação brasileira, o coronel Frederico Carneiro de Campos, que tinha acabado de ser nomeado presidente da província do Mato Grosso. Todos os brasileiros que estavam nessa embarcação literalmente morreram de fome, humilhados nas prisões paraguaias. O Império do Brasil imediatamente cortou todas as relações diplomáticas com o Paraguai. Porém, Solano Lopes não estava satisfeito e alguns dias depois, em dezembro de 1864, sem nenhuma declaração de guerra formal, enviou cerca de 5.000 soldados paraguaios para atacar o Brasil. 10 navios paraguaios atacaram covardemente o forte de Nova Coimbra, no Mato Grosso, que tinha apenas 155 soldados brasileiros, que por sua vez resistiram bravamente por 3 dias. Solano Lopes, no entanto, cometeu 2 erros gravíssimos. O primeiro erro foi achar que a Argentina e o Uruguai ficariam contra Dom Pedro II e contra o Império do Brasil. O segundo erro, e o erro mais grave da história do Paraguai, foi achar que Solano Lopes invadiria o Império do Brasil, tiraria a vida dos brasileiros e ficaria por isso mesmo. Solano Lopes errou muito em achar que o povo brasileiro não reagiria. O ataque covarde do ditador Solano Lopes resultou na maior guerra da história da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Há estudos que apontam que ao longo dos 6 anos de guerra, o Paraguai, sob o comando do ditador Solano Lopes,
perdeu quase 70% de sua população. Fato é que o Paraguai subestimou o Império do Brasil e acabou sofrendo a maior derrota de sua história, além de mostrar para o mundo inteiro que era bom pensar duas vezes antes de querer travar uma guerra contra o Império do Brasil.